Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estará assistindo esse vídeo, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Pensando um pouco sobre a situação toda que nós estamos vivendo, nós como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, pensando um pouco na nossa fé, pensando um pouco nos desafios que nós temos de continuar crendo, de continuar servindo ao Senhor, independente da situação, independente das circunstâncias. Eu lembrei de um texto da palavra de Deus que está em Daniel, capítulo de número 3, versículos de 15 a 17, a 18 na verdade, que diz assim, a palavra de Deus diz assim: Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis ao mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Esse é um desafio do cristão. E algo muito desafiante também para nós é continuar crendo no Senhor, independente do que venha a acontecer. E precisamos lembrar que Deus é soberano e que Ele tem um propósito com tudo. É até um pouco difícil falar isso. Algumas pessoas até podem interpretar que nós não temos fé, que o pastor não tem fé. Deus, naquele instante, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles acreditavam que Deus podia ou não livrá-los daquela fornalha de fogo. Deus podia ou não. Isso não interfere na soberania de Deus. Isso não interfere no poder de Deus. Ele pode nos livrar dessa pandemia ou não. Depende do propósito dele com tudo isso. Nós só precisamos continuar crendo. Eles falaram: mesmo que o Senhor não nos livre, nós não nos dobraremos diante das estátuas do rei, diante dos deuses do rei. A gente vê na história do cristianismo a igreja do Senhor Jesus sendo perseguida. Os imperadores mataram os cristãos. É porque eles tinham menos fé? Não. E por que Deus não livrou eles? Por que eles não foram ali, de uma certa forma, libertos daquela situação? Deus tem um propósito com tudo. E a nossa fé é provada para saber se realmente nós temos condições de continuar crendo, continuar adorando ao Senhor, saber se nós servimos ao Senhor por circunstâncias ou não. Nós precisamos continuar crendo no Senhor. Isso não nos isenta de orar, pedir a Deus que intervenha nessa situação. Temos que orar, precisamos buscar ao Senhor. Esse é o momento de buscar mais ao Senhor, de orar mais, de interceder. Mas precisamos também continuar crendo no Senhor, independente do que aconteça. Precisamos continuar crendo. A nossa postura deve ser semelhante a desses 3 homens de Deus, que se colocaram ali diante do rei e falaram: ó rei, o nosso Deus nos livrará. Se ele não nos livrar, nós continuaremos adorando a ele. Se o Senhor não nos livrar desse problema todo que está acontecendo, nós vamos continuar adorando a Ele, porque nós não adoramos a Ele por circunstâncias, nós adoramos a Ele pelo que Ele é, e devemos adorar ao Senhor em todo o tempo, e continuar orando, continuar buscando, continuar intercedendo, continuar servindo ao Senhor. A canção que nós cantamos sempre, uma canção bem atual, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus e nós não adoramos pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E que Deus continue nos abençoando, que a nossa fé não seja abalada por nada.